Olha, meus irmãos, cada vez está ficando mais claro, não porque esteja acontecendo um terremoto. Isso até que é normal, sempre acontece em um lugar ou outro. A gente sabe que o planeta Terra ele está sempre em constante mudança. Então é óbvio que por conta dessas próprias mudanças, a gente vai ver acontecer fenômenos desse tipo uma hora ou outra. Só que se você lá com chifres, vai ser visível em várias partes do mundo. Tivemos agora há pouco a lua de sangue, mar ficando totalmente vermelho, dando um aspecto de sangue. Teve céu ficando também totalmente vermelho em alguns países. Então assim, são muitas coisas acontecendo em um período curto de tempo. E isso para mim, e para muitos que acreditam na Bíblia, é o cumprimento das profecias. A terra está em trabalho de parto. O que vai sair daí nós não sabemos, mas que uma mudança muito grande está acontecendo, acredite você ou não. Então agora eu vou mostrar para vocês as imagens incríveis, um terremoto de 7.7 que aconteceu em Mianmar, né? Até teve gente que pensando que era em Miami. Gente, não é em Miami não, não leiam rápido não, tá certo? É Mianmar. Aconteceu na sexta-feira, dia 28, momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? Os tremores atingiram severamente a região central do país, inclusive a capital Naypyidaw. O impacto se estendeu para a Tailândia e o sul da China. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou um terremoto com profundidade de 10 quilômetros, seguindo por um forte tremor secundário. Você vê que até esses tipos de problemas estão ficando global, né, família? Antigamente era normal dar em um país ou outro, mas agora, né, parece que o que acontece mesmo em um país repercute diretamente no outro. A gente tem as imagens aqui, são impressionantes. Também é impressionante a irresponsabilidade das pessoas. Principalmente tem gente que porque tem dinheiro, porque, né, sei lá, venceu na vida financeiramente, mas acha que é imune, né, à própria natureza. E às vezes eu acredito que essas coisas vêm para lembrar. Eu vou colocar aí para você ver as imagens, elas realmente são de chamar muita atenção, mas você vê os arranha-céus com piscina lá em cima, que eu também não entendo como é que você, né, faz uma piscina em cima de um arranha-céu desse. Aí é óbvio que quando começa a tremer, é de se sentir muito mais do que quem está no chão, né? Então veja aí, e o que eu mais me impressionei é que os caras estão nem aí. Parece que são imunes ao terremoto, né? São imunes ao falecimento. Quero que você veja as imagens para depois a gente continuar aqui o nosso raciocínio. Oh my god! Oh! Từ nhá từ. E aí, meus irmãos, realmente é de impressionar ou não, né? Pra mim o que mais me impressionou não foi nem um terremoto que destruiu muita coisa. Teve gente que faleceu. É terrível. Se você olhar aqui a matéria, por exemplo, da BBC News, posso ouvir pessoas chorando. Testemunhas relatam o horror do terremoto em Mianmar, né? Então, Mianmar é um país ali vizinho da Tailândia, meus irmãos. Aí fala aqui, os moradores de Mianmar descreveram o choque após um poderoso terremoto de magnitude 7.7 atingiu o país. É realmente muito forte, né, meus irmãos? E mostra também que as construções lá, a engenharia, ela é bem feita, mas não tem como vencer a natureza, né? Não tem como. Eu acho que se fosse no Brasil, graças a Deus, nós somos muito poupados disso, né? Porque você vê o caos que é, né? Sem a gente ter isso. Imagina se tivesse, meus irmãos. A gente tava simplesmente ferrado, não tenha dúvida disso.
Mas voltando aqui, né? De acordo com os relatórios preliminares de engenharia, os danos causados pela água comprometeram sistemas elétricos de pelo menos 5 hotéis de luxo. Também houve descobertas iniciais de um potencial enfraquecimento da estrutura de suas propriedades, onde a água penetrou em elementos de suporte. A intrusão de água nessas alturas podem causar danos progressivos que não são imediatamente visíveis, disse Sunshinda Patanapong, engenheiro estrutural do Instituto de Segurança de Edifícios da Tailândia. A água salgada das piscinas é particularmente prejudicial para o reforço do concreto e os sistemas elétricos. Então é o seguinte, o que a gente viu aí, esse terremoto arrebentando literalmente, ainda não é o pior, né? Porque pelo menos esse é visível e se tiver de despencar, despenca logo. Mas a infiltração, terremoto obviamente vem pelo chão, né? É no chão, então ele abala a estrutura embaixo, né? Ou seja, as colunas, os alicerces que seguram todo o prédio. E os engenheiros disseram que vários hotéis de luxo foram abalados, ou seja, a água salgada começou, a água do mar começou a penetrar nessas estruturas, o que consequentemente vai pô-las em risco de desabar futuramente. Para você ter uma noção disso, a gente também tem um segundo vídeo aqui mostrando como ficou o chão, né? Para você ter uma noção que de fato o solo ficou bem comprometido nessas regiões. Agora, se for feito o Brasil, meus irmãos, o povo tá ferrado, né? Porque se for aqui, você já sabia que ninguém ia fechar esses hotelzinhos simplesmente por fechar, ia continuar funcionando até que o pior acontecesse. Não sei se lá vai ser do mesmo jeito, mas vamos ver juntos aqui. Nhiệt ta sa mông bảo mà mà đây đông mình mà nên nó một cá đi ó mà chiếu ô dì điêu thoát rồi chiếu ô mà cay nhà đâu cá cái gì mà sao bà lại bỏ đi cái này lúc É ou não é impressionante, meus irmãos? Eu acho que para bom entendedor, meia palavra baixa. Agora imagine imagens como essas que você acabou de ver, né? Eu acho que não tem como a gente negar o que está acontecendo. A matéria ainda foca aqui na Tailândia, né? Que fala de um prédio de mais de 20 andares, né? Que desmoronou por causa dos tremores. E foi questão de segundos. A estrutura se transformou em escombros e fumaça, né? Parece que era um prédio lá de porte muito grande, né? Chegou inclusive a falecer 144 pessoas, não diretamente por causa do prédio, mas na região por causa desse terremoto. Como dizia o canalha do Datena, a gente também tem imagens, né, desse prédio. E eu quero que você veja junto comigo aqui. É impressionante, a gente faz anos, né, 11 anos que a gente faz esse conteúdo aqui, começamos em 2014, mas não tem como ficar indiferente. A gente nunca acostuma com esse tipo de imagem, até porque nunca aconteceu com tamanha frequência, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora há pouco a gente estava falando, né, de tantos aviões caindo, o que prova, né, junto com isso aqui que a gente acabou de ver, que a Terra está assim em constante mudança, né? Ela está numa mudança muito grande, acelerada, e não tem como negar. Sinceramente, eu acho que se a pessoa nega ainda os fatos que estão acontecendo aí, das duas, uma, ou ela é uma pessoa medrosa, né, que não gosta de parar para pensar nessas coisas, porque sabe que não importa se a gente pensa ou não, está fora do nosso controle, não há nenhuma potência que possa resolver isso, não tem, literalmente, isso é uma coisa do próprio Criador, vem do próprio Criador. E o outro tipo de pessoa que nega uma coisa disso é aquela pessoa que é um bocado burra, né, porque não tem como, né, tem que ser muito tapado para não entender que algo grande está acontecendo com o nosso planeta, e que pode ser sim o início das dores, né. Então, meus irmãos, é isso, né? Tá muito recente aqui, eu tô fazendo o vídeo na hora que acabou de acontecer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de 8 horas e isso aconteceu à tarde, né? Durante a tarde aí.
Então o número de falecimentos que está registrando aqui nas matérias, né, eu li algumas aqui da mídia, é que foram 144 pessoas, mas pela proporção deve ter sido muito mais, né? E que ao longo dos meses que vão passar, preste muita atenção, até os primeiros anos, acho que ainda vai render muito esse terremoto, porque como você ouviu, a estrutura, ou seja, os alicerces por baixo, irem dar um jeitinho para continuar funcionando e não ter que gastar, né? A gente vai ver esse número de falecidos aumentar e muito, né? Espero que não, que as autoridades cobrem lá para que seja feito os reforços, né? E que interdita o que tenha que interditar, porque nada material pode substituir uma vida, né? Você vê, o homem se gaba de tanta coisa, né? A gente não consegue reviver uma formiga, né? Uma formiga a gente não tem condição de trazer de volta à vida, né? Então é só arrogância mesmo. Então é isso, meus irmãos. Me diga aí como é que você vê tudo isso, todos esses fenômenos que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você acredita que é o início das dores, que o planeta está de fato em grande mudança, deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. E a gente volta sempre com 2 vídeos, não esquece disso. Um às 17h45 da noite e outro às 7h30 da manhã, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Não esquece do velho Diário do Davi, com muitas informações sobre a paranormalidade. Tá lá na Hotmart ainda, em 10 vezes sem juros. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!